mundo conseguindo visualizar o slide aí? Está aparecendo para vocês? Tudo não. Bem, pessoal? Agora foi. Agora foi? Beleza, então. Então, o nosso objetivo agora é tentar entender o seguinte. As duas guerras mundiais, né, elas foram decisivas para a história humana. Elas foram um divisor de águas da história humana. A humanidade nunca mais será a mesma, o mundo não será mais o mesmo depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E as duas grandes guerras são fundamentais para que nós venhamos a compreender questões como diversidade cultural e a sua relação justamente com os direitos humanos. Se é possível pensar direitos humanos pós uma tragédia como foi o Holocausto, de 6 milhões de judeus em campos de concentração, morte de ciganos e outras etnias, homossexuais, deficientes físicos, né? Em meio à tragédia do que foi o nazismo, seria possível pensarmos uma categoria universal de seres humanos? E aí essa tragédia trouxe a nós questionamentos, e ainda mais profundos, né? Sobre, digamos assim, o modo como são tratadas as diferentes culturas ao longo da história. E aí, em 1948, deixa eu voltar aqui, que tem alguém pedindo para adentrar a nossa aula. Em 1948, né, foi criada a Organização das Nações Unidas. Esse passo dado pelas Nações Unidas pós Segunda Guerra Mundial é um dos tantos passos dados pela humanidade para tentar construir essa visão de mundo universal, essa visão de mundo cosmopolita. E eles adotaram a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos, com um objetivo que nos parece bem simples, né, a princípio, né, a garantir o respeito e a diversidade cultural em todo o mundo, e entre todas as nações que selaram o acordo da Declaração dos Direitos Humanos. A ONU, então, portanto, seria um instrumento catalisador da humanidade, capaz de unir a humanidade. E nessa conjuntura é que surge o embate de duas importantes correntes distintas a respeito dos direitos humanos: o universalismo e o multiculturalismo. Tudo bem? O universalismo e o multiculturalismo, eles são ideias opostas. Uma pensa na possibilidade de construir uma sociedade unida, uma humanidade unida, e a outra pensa na possibilidade de construir uma humanidade, mesmo com suas diferenças, sobrevivendo aos dilemas que a vida humana e a existência humana nos traz, né? Então, o que nos postula o universalismo? Vamos lá, vamos por partes. Eu vou montar esse quadro esquemático com vocês, porque essa ideia pode ajudar, inclusive, vocês em uma redação, tudo bem? O que seria o universalismo? É tentar entender que a condição humana, né, ela pressupõe uma forma de dignidade, digamos assim, que deve ser garantida em todo e qualquer custo, em toda e qualquer nação, país, etc, etc. Essa noção de dignidade de pessoa seria representada por certos padrões mínimos de respeito entre os indivíduos. E devendo ser garantido, inclusive, a todas as nações que aderirem a esse tratado internacional. Então, a dignidade humana se torna uma espécie de um valor absoluto e superior. Quando a gente volta no iluminismo, lemas como liberdade, igualdade e fraternidade se tornaram quase que valores universais e absolutos. E são assim são até hoje. Até hoje, as nossas sociedades, a maior parte delas, inclusive, luta veementemente por essa concepção de liberdade. Então, numa perspectiva universalista, que a realidade social ela deve ser única e absoluta. Todos os povos, culturas, sabem o que é violência, o que é desigualdade, o que é pobreza, o que é miséria, o que é fome, o que é dor, o que é sofrimento. E aí, a partir do momento que todas as culturas, todas as sociedades, todos os países sabem o que é isso, é possível também combater esses horrores. E aí unir a humanidade para combater justamente a violência, a desigualdade, a pobreza, a miséria, a fome. Existe um historiador israelense chamado Yuval Noah Harari. Ele escreveu 3 ótimos livros: Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Também escreveu 21 lições sobre o século XXI, que para mim é um livro fantástico, é o melhor livro dele. E também Homo Deus. E nessas 21 lições sobre o século XXI, ele nos diz: se devemos aprender alguma coisa com a história e com o século XXI, é que nós só sobrevivemos e chegamos aonde chegamos porque fomos capazes, nós, seres humanos, diferente de todos os outros animais, fomos capazes de nos unir em vários momentos da história.
nos unir, quer seja para tratar a paz, quer seja para tratar a guerra. Então, só podemos viver, sobreviver os dilemas existenciais da nossa vida a partir do momento que nós construímos uma unidade, uma união, indiferente dos credos, da cultura, dos povos, etc, etc. E aí, essa visão universalista é defendida por esse historiador, o Yuval Noah Harari. Essa visão universalista defende uma perspectiva universal sobre a existência humana, homogeneizando, trazendo padrões mínimos de respeito entre os indivíduos, padrões de valores mínimos entre todos os indivíduos, buscando, então, portanto, pontos em comuns, indiferente das culturas, indiferente dos credos, da religião e etc, etc. Deixa eu aceitar aqui quem está tentando entrar. Ok? Então, pensar a humanidade em caráter universal é pensar a humanidade acima das questões de gênero, identidade étnica, cultural, religiosa, é pensar a humanidade como um todo, né? E, nesse sentido, essa perspectiva universalista corre, digamos assim, o risco de adotar uma postura etnocêntrica. Porque aí a gente pode perguntar o seguinte, qual será a referência, então? Qual será a referência desses valores únicos, universais, que serão adotados entre todos os povos, entre todas as culturas? Será o padrão modelo cristão europeu? Será o padrão oriental asiático? Será o padrão árabe muçulmano? Qual será o padrão africano? Por que não africano, né? Então, a pergunta que fica é, se vamos construir uma unidade, construir uma humanidade, um caráter universal, cosmopolita, qual será a referência? A referência de valores, a referência de normas, condutas e etc. Esse é o grande dilema, entende? Esse é o grande dilema. Já para os multiculturalistas, o multiculturalismo, os direitos universais seriam uma construção tipicamente ocidental e o parâmetro dessa visão universalista é um parâmetro europeu. E aí, quando o parâmetro europeu se sobrepõe sobre as outras culturas, nós já estudamos isso, etnocentrismo. E todas as culturas que vivem na periferia do padrão europeu são consideradas inferiores. E a cultura europeia passa a ser considerada superior. Nesse sentido, a gente já viu os horrores, né? A gente já viu isso na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, a gente já viu no imperialismo. Então, né, o que o multiculturalismo acredita? Que a realidade social ela é plural, ela é multicultural. Homogeneizar significa justamente ignorar a diversidade de raça, de credo, de gênero, classes sociais, valores, etc. Então, nós vivemos em um mundo muito complexo para simplesmente criar uma ideia comum, universal, para tentar padronizar os seres humanos. Sendo assim, essa visão multiculturalista, ela respeita as diferenças, os valores culturais, e ela se posiciona contra a homogeneização e contra essa visão universalista. Vamos lá, pessoal. Todo mundo entendeu até aqui? Alguém tem alguma dúvida entre o que é o universalismo e o que é o multiculturalismo? O que vocês acham? É possível construir uma humanidade universal? Ou isso é impossível, como dizem os multiculturalistas? Professor, você tem esse livro das 21 lições? Eu tenho ele em Kindle. Eu posso tentar ver se eu consigo achá-lo na Deep Web, em PDF, mas não prometo, mas posso tentar. Tá bem. Tá bom? Beleza. Vamos lá, dúvidas, pessoal? Tudo tranquilo até aí? Pode falar. Você pode explicar multiculturalismo de novo? Sim. Entendi a diferença dos dois. Vamos fazer uma comparação tete a tete, um por um. Vamos, por exemplo, pegar o que é a visão universalista. Para a galera que defende o universalismo, a realidade social ela é única e absoluta para todos. Então, para esses caras aqui, a realidade social é única e absoluta. Já para o multiculturalismo, a realidade social ela é plural, ela é multicultural. A realidade social é plural, ou seja, multicultural. Olha que bacana isso, tá? A gente está fazendo uma comparação, tete a tete. O que cada um deles fala e como um contrapõe o outro, tudo bem? Os universalistas, eles partem do seguinte,
da seguinte concepção, de que é possível homogeneizar padrões mínimos de respeito entre os indivíduos, digamos assim, que possam ser garantidos entre as nações. Então, a visão universalista, ela homogeneiza padrões mínimos de respeito entre os indivíduos, ok? Entre os indivíduos. Já essa visão multicultural, ela homogeneizar significa ignorar a diversidade das raças, do gênero, ok? Então, o multiculturalismo, ele é contra a homogeneização, contrário a homogeneizar, pois o mundo é fruto de uma diversidade. Diversidade de quê, professor? De gênero, credos, classes sociais, okay? Classes sociais, valores, crenças, já botei? Crenças, isso aí, credos, valores, crenças, culturas. Ou seja, o mundo é muito complexo. Não pode ser colocado todo mundo no mesmo lugar, porque isso é impossível, tudo bem? Então, enquanto o universalismo quer homogeneizar, o multiculturalismo respeita os gêneros, os credos, as classes sociais, os valores, as crenças, as culturas, que são diversas, são complexas. Sendo complexas, portanto, é impossível universalizar. Deixa eu voltar aqui, tem gente tentando entrar. Ok. Então, é impossível universalizar, tudo bem? Vamos lá, continuando então. Deixa eu ir para o próximo tópico aqui. A visão universalista, ela parte do princípio, ela busca, na verdade, pontos em comum entre as culturas. Então, ela busca pontos em comum entre as culturas. E aí, será que existem, entre todas as culturas, entre toda a complexidade de valores, crenças, regras e comportamentos, classes sociais, etc., credos, será que existem pontos em comum entre as culturas? E aí, o que o multiculturalismo defende? Defende o respeito. É isso. Ele busca e defende, busca o respeito. Respeito às diferenças e valoriza as culturas. Bem? Ele não busca algo que é comum, ele busca respeitar o todo e em suas diversas complexidades. Bem? A gente pode dizer ainda que o universalismo, ele, enquanto fomenta essa homogeneização, o caráter multiculturalismo, ele é contra essa homogeneização. Tudo bem? Então, basicamente, a gente pode comparar esses três aspectos entre universalismo e multiculturalismo. Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Perguntas? Professor, quanto à questão do etnocentrismo que você estava falando, ele está relacionado ao que mesmo que eu acabei perdendo, me perdi um pouco? Na última aula a gente falou sobre o etnocentrismo. O etnocentrismo é aquela visão filosófica, em até alguns aspectos, que defende que existe uma cultura superior e que essa cultura superior está no centro e todas as culturas que são inferiores estão na periferia. E aí o europocentrismo, ele é um tipo de etnocentrismo, né? É quando eu coloco a cultura europeia no centro e todas as culturas que estão na periferia são inferiores. Entende? Uhum. Ele seria associado com algum desses dois, professor? Ou não? Perfeito. O que o multiculturalismo acusa o universalismo? O multiculturalismo acusa o universalismo de ser etnocêntrico, pois ele acaba buscando e tomando como referência esse padrão único de valores mínimos, o padrão europeu cristão. Então, o padrão europeu cristão se torna referência nessa visão universalista. É uma acusação dos caras que defendem o multiculturalismo. Tudo bem? Ah, tá, entendi. Por exemplo, né, vou dar um outro exemplo para vocês. Algum tempo atrás, eu acho que foi a ministra da Cultura, alguma coisa assim, o ministro da Cultura, alguma coisa assim, ele falou assim que tem que parar com essa coisa de
de dividir índios, de dividir brasileiro de índios, porque todo mundo é brasileiro, e ponto final. Essa visão do ministro é uma visão de caráter universalista. Só que ao defender que todos os brasileiros são brasileiros, independentes de credos, crenças, valores, tradições, cultura e classes sociais, ele acaba universalizando e defendendo uma tese etnocêntrica, porque o governo, a qual vocês sabem que está no poder, ele defende valores cristãos. Então, o discurso era o seguinte: tem que parar de falar de índio fulano de tal, etnia fulano de tal, quilombolas, tem que parar com isso, é todo mundo brasileiro. É um discurso universalista, que acaba promovendo o etnocentrismo, ao desrespeitar os credos, as classes sociais, os valores, as crenças, as culturas, que são específicas. Cada povo, cada sociedade tem sua história. E aí, nesse sentido, o multiculturalismo ele tenta respeitar esses valores. Tá? Se pensarmos o caso brasileiro, por exemplo, a exemplo da política de cotas raciais, o próprio ensino de história da África nas escolas, ela se insere nesse contexto do reconhecimento do multiculturalismo, da cultura. É a tentativa da correção dessa desvantagem social que incide principalmente sobre o ensino de história. Não sei se vocês sabem, mas basicamente o que a gente aprende em história? História da Europa. A história que a gente ensina na escola em um país chamado Brasil não é a história indígena, que deveria ser, não é a história africana, que deveria ser, mas é a história da Europa. E, infelizmente, eu, como professor, eu sou amarrado a um currículo, a uma base comum curricular. E essa base comum curricular, infelizmente, ela dita os padrões mínimos de conteúdo que a disciplina de História tem que ser dada para o aluno. E aí, basicamente, você sai do curso de História do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, especialista em História da Europa. A História da África, o professor deu uma pincelada, porque ele só tem uma unidade em um único capítulo ao longo de 3 anos. A História da Ásia, rapaz, o professor só falou um pouquinho da China, mas quando falou de globalização, por quê? Porque só tem uma unidade, um capítulo, tratando daquele contexto de Índia. E aí a gente desconsidera a importância da cultura afro, desconsidera a importância da cultura indígena e supervaloriza a cultura europeia. A historiografia ensinada no Brasil hoje, ela é o que então, professor? É essa visão universalista e extremamente etnocêntrica. Vocês entenderam isso, meninos? Entenderam a linha de raciocínio que eu quis traçar para vocês? Tudo bem? Dúvidas? Acho que tá tranquilo, professor. Beleza? E aí, professor, não vão surgir críticas? Claro que vai. É óbvio, né, que as pessoas vão começar a criticar essa ideia de direitos universais, Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a pergunta é, mais uma vez, existem valores universais fundamentais que, digamos assim, que possam nortear toda a humanidade? E se existem, quais seriam esse padrão, né? Ainda que não haja um consenso sobre esses valores, digamos assim, fundamentais, universais, a gente não pode negar que alguns são essenciais e existem. Como, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, né, a vida, direito, valor, dar valor, né? O valor à vida, o valor à saúde, o valor à segurança, né? O valor à liberdade. Querendo ou não, muitos povos, muitas culturas comungam esses valores. O valor à vida, à saúde, à segurança, à liberdade, a dignidade humana, só um pouquinho, tem gente querendo entrar aqui, só um pouquinho. A questão da dignidade humana, condenar a violência, a tortura, tá? Então a condenação de violência e tortura, ok? A condenação dos crimes de guerra, condenação de crimes de guerra, ok? Guerra. A proteção das liberdades, das chamadas liberdades individuais, direito à liberdade de expressão, direito de ir e vir, né? A chamada proteção ou defesa das liberdades individuais. Então, a gente pode falar o seguinte, professor, então, a gente pode sim estipular alguns valores, digamos assim, alguns princípios que podem nortear a existência humana pacífica nesse planeta, independente das culturas, independente do credo, das crenças, etc. Né?
O mundo islâmico discorda, né? E aí houve até uma crítica nisso, né? Faz até uma crítica, até às vezes um pouco dura, à Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Por se tratar, segundo o mundo islâmico, de uma visão ocidental, eurocêntrica cristã. E aí, em 1981 e 1999, os países islâmicos lançaram dois importantes documentos. Em 1981 foi a Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos, e em 1990 foi a Declaração do Cairo sobre os Direitos Humanos no Islã. Tá? Esses dois documentos, também, o último é também chamado de a Carta do Cairo. Esses dois documentos foram criados pelos países árabes muçulmanos para fazer frente à Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, o que na verdade, foram feitos entre os 57 países, se eu não me engano, foram 57 ou 58 países que assinaram esses documentos. O que basicamente eles fizeram? Eles reuniram os valores comuns à cultura árabe muçulmana e criaram a versão deles da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi isso que eles fizeram. A questão vai ser sempre o seguinte: independente dos valores que eu achar fundamental, eles estarão relacionados com a minha cultura, ou com a cultura daquele que concebe como valor universal. E aí, incondicionalmente, nós caminhamos para o quê? Para o etnocentrismo. E aí é um grande dilema, é um grande desafio a ser vencido. Como unir a humanidade em torno de valores, né, que possam ser universais, fundamentais, em torno da preservação da vida, da segurança, da liberdade, da dignidade humana. Isso é muito complexo, né? Levando em consideração que você tem tribos africanas hoje, né, que mutilam clítoris das mulheres, né, ainda crianças, ainda meninas, né? Nós temos culturas hoje no mundo, né, a exemplo da própria floresta equatorial brasileira, de tribos indígenas brasileiras que ainda praticam infanticídio, quando a criança nasce com algum defeito genético aparente, albino, etc. Então, a criança é ou enterrada viva ou abandonada no meio da floresta. O infanticídio é algo que devemos condenar veementemente. Mas e aquela cultura, professor? O que fazer com aquela cultura que pratica o infanticídio? Eis o X da questão. Eis o dilema da existência humana, né? Claro, a vida não seria simples, né? Não teria que ser simples, mas é claro, nós devemos exaltar valores universais fundamentais em alguns momentos. A vida, para mim, minha concepção, meu ponto de vista, deve ser o valor que deve estar acima de tudo, acima da economia, acima de status social, acima de noções de igualdades ou mesmo meritocracia, né, acima de ideais políticos ideológicos como marxismo, socialismo, capitalismo, tudo quanto é ismo, a vida deve estar acima deles, sabe? A vida acima de todo e qualquer valor. Mas, né, como colocar isso no centro das atenções, né? Esse é o dilema da nossa aula de hoje, né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Ô, professor, esses valores fundamentais me fez lembrar acho que direitos naturais do iluminismo. Tem a ver? Tem, claro. Coisa? Na verdade, essa ideia de direitos humanos bebeu no iluminismo. Perfeito. A própria Revolução Francesa, nós vamos chegar lá, vai ter a Declaração Universal dos Direitos do Homem, Declaração dos Direitos do Homem Cidadão. E aí, esse documento, que era um documento especificamente para os homens franceses, né, é uma tentativa de criar valores fundamentais, padrões de comportamento fundamentais e elementares para os homens franceses. E, claro, excluíram as mulheres. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Podemos continuar? E aí chegamos em um outro dilema, que é a visão da globalização, o multiculturalismo e o desafio da globalização. Porque graças aos avanços na tecnologia e na comunicação, nos meios de transporte, o mundo globalizado encurtou distâncias de uma maneira nunca vista antes na história, né? Diminuiu-se, inclusive, o tempo e o espaço. Nesse exato momento, o tempo e o espaço entre nós foi encurtado através da rede mundial de computadores. Muito provavelmente tem aluno aqui da Serra, tem aluno de Vitória, tem aluno de Cariacica, tem de Vila Velha, e nesse exato momento está tendo aula ao vivo com o professor. Isso é possível por quê, professor? Graças aos avanços do meio de comunicação. Então, as novas tecnologias de comunicação nos permitiram, digamos assim, a troca informacional em tempo real. Surgindo, portanto, digamos assim, novas possibilidades de interação,
de um encontro entre os povos e culturas. E o que acontece, ou melhor dizendo, o que pode acontecer quando culturas e povos se encontram? Nós estudamos difusionismo, né, quando há troca cultural, sincretismo, quando ocorre a fusão de culturas. Então, nós estudamos já isso, né? Então, o mundo globalizado, ele permite isso. Permite um maior difusionismo cultural, um maior sincretismo cultural, um encontro entre as culturas, uma interação, uma integração entre as culturas. E ao constatar que, por meio da globalização, existem diferentes culturas, isso nos obriga a repensar, digamos assim, nossas atitudes e posicionamentos frente aos outros povos e às outras culturas. Temos que ter, digamos assim, um olhar mais crítico sobre a diversidade, sobre, digamos assim, um conceito como respeito. É possível respeitar todas as culturas, mesmo aquelas culturas tão atrozes aos nossos olhos, como, por exemplo, a prática do infanticídio ou a prática da mutilação do clítoris das mulheres lá em algumas tribos africanas? Será possível respeitar aquela cultura? Ou, ao tentar respeitá-la, eu estaria demasiadamente relativizando culturas? E isso seria um erro, né? Então, o que a globalização permitiu, professor? A globalização permitiu, graças aos avanços dos meios de transporte e comunicação, o encurtamento da distância. As distâncias foram encurtadas. E, graças a essas distâncias encurtadas, surgiram novos olhares com relação à diversidade cultural. Então, ao surgimento de um novo olhar sobre a diversidade. Hoje, em tempo real, você pode pegar e buscar na internet aí, né, as práticas da tribo Sateré-Mauê, lá no meio da floresta amazônica, as práticas da tribo Maasai, no Quênia. Você busca aí online, aí você encontra o que aquelas culturas, o que aqueles povos praticam como cultura e etc., né? E essa visão multiculturalista entra nesse momento da globalização. Na verdade, ela se insere na pós-modernidade, tá? Se insere na pós-modernidade. É na pós-modernidade que esse dilema, esse debate multicultural, ele aparece mais, digamos assim, mais latente. E, claro, ela busca o quê, professor? Busca o respeito entre as culturas. Seria possível, então, respeitar todas as culturas, independente das suas práticas, etc.? E a pergunta que faço é, poderia ser o respeito a toda e qualquer forma de cultura e práticas um valor universal? Se o multiculturalismo está defendendo o respeito, então vamos pegar o respeito, a palavra respeito, o conceito respeito, o valor respeito, como algo, digamos assim, universal, para que todos nós possamos respeitar a cultura do outro. Um termo que é muito utilizado hoje é o termo alteridade. Alteridade. Porque você que está fazendo aí vai fazer uma redação para o Enem, você precisa conhecer esse termo aqui, que vira e mexe, ele encaixa como uma luva para você em uma redação. O que é a palavra alteridade? A palavra alteridade, ela vem do vocabulário alteritas, que significa ser o outro, se colocar no lugar do outro. Então, ser o outro, se colocar no lugar do outro. Professor, quase como, né, digamos assim, existe uma outra palavra na língua portuguesa, né? Empatia. Isso, perfeito, maravilhoso. Empatia, quase como empatia, né, professor? Eu não gosto muito de usar esse termo como sinônimo, porque a alteridade é um conceito bem quisto na sociologia. Então, se ao invés de você usar empatia, que é uma palavra comum na língua portuguesa, use aí a alteridade, né? A prática da alteridade, ser capaz de se colocar no lugar do outro. Por que o outro faz o que faz? Por que pensa como pensa? Por que age como age? Se colocar no lugar do outro, praticando a alteridade, que você pode compreender o outro e conseguir respeitá-lo no seu, digamos assim, nas suas práticas, suas tradições, etc., né? E é nesse contexto, digamos assim, reflexivo, tá, que se insere o multiculturalismo. Se insere na pós-modernidade, nesse mundo globalizado, defendendo o respeito entre as culturas, defendendo a alteridade, se colocar no lugar do outro, ser o outro. Bem, nesse sentido que aparece aí
o multiculturalismo nesse mundo globalizado. E há uma frase que eu particularmente gosto muito, que é atribuído ao Nelson Mandela. É na diferença que somos iguais. Olha que massa isso. É na diferença que somos iguais. Né? E aí, o que seria essa diferença? Né? E a gente caminha para um outro conceito muito interessante de cultura, que é a diversidade. Que diferentes formas de expressões culturais. Professor, Pode falar. uma frase, eu acho que é dele também, acho que é do Nelson Mandela também, que eu vi que fala que a gente não nasce odiando ninguém. A gente acho que é ensinado a odiar, a odiarmos o outro tipo. Eu esqueci também a frase certinha agora, no momento. É isso mesmo, é dele mesmo. Perfeito. Ninguém nasce odiando outra pessoa, né? Se aprende, né? Um bem Mandela mesmo, né? O cara que lutou contra o apartheid, né? Contra aquele regime segregacionista na África do Sul. Né? Perfeito. Né? Então, a diversidade nesse sentido seria um elemento fundamental para a gente buscar aspectos de respeito às diferentes línguas, tradições, práticas culinárias, religiosas, costumes, modos de organizar a família, política, etc. Né? Se você olhar para essa charge aqui, ó, essa charge sintetiza muito bem. Né? Qual é a diferença aqui entre branco, negro, gay, hétero, católico, espírita, judeu? Né? Aí a pergunta que faz é, entendeu a diferença? A diferença é qual? É que todos somos o quê? Seres humanos. Não há, na verdade, diferença. O que há é diferenças culturais, valorativas, etc. Mas, no fim, todos nós somos seres humanos. E aí, respeitar a diversidade significa entender isso. E, no final, todos somos seres humanos. Independente da conta bancária, independente da cor da minha pele, independente da cultura ou da minha religião, independente dos valores que eu prego e etc., no final, todos nós somos seres humanos de carne e osso. E aí, mais uma vez, a frase de Nelson Mandela cai como uma luva, né? É na diferença que somos iguais, né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? E aí a gente fecha essa aula de sociologia sobre cultura aqui, tudo bem? Perguntas? Tudo bem? Tranquilo, professor, para mim. Pode falar, pode falar. Acho que tá tranquilo, professor. Acho que pode iniciar. Então vamos para a filosofia, então, né? Para a gente não perder tempo, né? Deixa eu voltar aqui. Salvar. Compartilhamento. Deixa eu abrir aqui o modo de filosofia. Filosofia a gente parou em cultura também, né? Filosofia? Filosofia a gente, Ou é na verdade, sociologia? sociologia. Filosofia a gente fechou a filosofia humanista. A gente falou sobre a patrística, a escolástica, o humanismo, e agora a gente vai entrar na modernidade, a filosofia moderna. Eu tinha me confundido mesmo. Deixa eu abrir aqui para vocês. O computador tem a velocidade da luz, a luz apagada. Está aparecendo aí para vocês, pessoal? O pessoal está aparecendo aí para vocês em tela cheia? Tem abrir para vocês? Sim. Sim. Então agora a gente vai tratar da modernidade na filosofia. E vamos tentar entender os fundamentos do poder nos utopistas, em Maquiavel e nos contratualistas. Eu diria que no campo da filosofia são os autores mais requisitados para uma boa redação e cobrados nas questões do Enem. E aqui a gente trata de os autores que construíram a concepção da modernidade, a ideia de poder na modernidade, a exemplo de Maquiavel, a exemplo de Thomas Hobbes, a exemplo de Rousseau, de Locke, Thomas Morus, Tomás de Campanella, entre outros. Tá? Então, são autores muito importantes para a gente entender o que é o pensamento político moderno. Né? Então, o que a gente veio vendo até agora? Tá? A gente viu a origem da filosofia, vimos o pré-socráticos, vimos Sócrates, vimos Platão e Aristóteles, vimos a filosofia helenística, depois a gente viu a filosofia medieval com a patrística e com a escolástica,
e logo depois vimos a filosofia humanista renascentista do século XV e XVI. E agora, a partir do século, principalmente XVI e XVII, a construção da modernidade, principalmente a filosofia no campo da política, tá? Então, nós vimos a filosofia humanista renascentista na última aula. Essa filosofia humanista renascentista, ela inaugurou a modernidade e trouxe profundas transformações, né, ocorridas ali naquele mundo renascentista, que a gente viu o renascimento no campo da história, né? E aí a gente viu como a filosofia humanista transformou também a humanidade no campo do pensamento filosófico, né? E ele acabou exercendo grandes influências em vários campos da vida humana, inclusive na política. E é o que vamos ver agora, o chamado fundamento do poder. E se René Descartes inaugurou a modernidade no campo filosófico, no campo político, quem inaugurou a modernidade foi Nicolau Maquiavel com a obra O Príncipe. Tudo bem? Então veja a importância desse autor para a história da filosofia política. Tudo bem? Então vamos por partes. Vamos entender como é que é essa ideia de concepção de política. O que é a política, né? Política vem de polis, politiques, aquele que vive em cidade, vive em sociedade. A vida em sociedade é uma vida política. O tempo todo, na verdade, das nossas ações são ações políticas, o tempo todo. Nesse exato momento, eu estou exercendo política com vocês, vocês estão treinando e exercendo política para comigo, seu professor. Nesse exato momento, muito provavelmente, vocês vão exercer política com as mães de vocês, logo depois para janta, né, ou para dormir, ou no dia seguinte para acordar, com os pais, com o chefe do trabalho, ou seja, com o motorista do Uber, com o motorista do ônibus. A nossa vida é uma vida política. O tempo todo estamos estabelecendo relação de poder, de obediência, às vezes legais e às vezes ilegais. Então, em termos de contexto histórico, né, a concepção sobre política, sobre poder, sobre justiça, ela sempre foi muito transformada ao longo do tempo. Por exemplo, né, lá quando chamamos de concepção tradicional de política, de Platão, Aristóteles, a patrística, a escolástica, até os utopistas, sempre é uma concepção tradicional de política, onde a vida política estava ligada diretamente à ideia de justiça. Professor, vamos por parte? Vamos pegar Platão, lá na Antiguidade, tá? Vamos pegar lá na Antiguidade, aqui, ó. Opa. Na Antiguidade, especificamente Antiguidade clássica. Platão, o que ele defende? Platão vai nos dizer que o verdadeiro cidadão é aquele que pensa no bem comum. Que lindo, professor, lindo, né? E que o ser humano ele só encontraria a verdadeira felicidade vivendo no cumprimento do dever e da justiça para com a polis. E aí Platão ele vai nos dizer o seguinte, ele vai defender a sofocracia, que é o governo dos mais sábios. Então vamos lá, vamos por partes, vamos pegar por Platão primeiro, tá? O que Platão argumenta, professor? Platão vai nos dizer que, né, o verdadeiro cidadão... Travou. Vou voltar aqui, pessoal. Platão vai nos dizer que o verdadeiro cidadão, ele é aquele responsável que pensa no bem comum. O que é pensar no bem comum? É pensar no bem da polis, da vida política como um todo. E não pensar somente no meu bolso, na minha conta na Suíça, na minha mala cheia de dinheiro, no meu dinheiro na cueca. Ou seja, não é somente pensar no meu interesse privado, mas é pensar no bem comum, no bem de todo. E segundo Platão, né, o ser humano só encontra a felicidade, a verdadeira felicidade, na justiça, dentro da polis. Então, a vida feliz é qual? A vida feliz estaria no cumprimento da justiça. Da justiça, tá? Dentro da polis. E Platão defendeu, portanto, a sofocracia. O que é a sofocracia? É o governo dos mais sábios. É o governo dos mais sábios. O professor explica isso melhor. Vamos lá. Só para a gente lembrar o que Platão defendia. Platão argumentava que se deixar o poder nas mãos das pessoas comuns, as pessoas comuns acabam corrompidas pelo poder. Então, as pessoas comuns são sujeitas, por exemplo, aos seus prazeres, às suas emoções, às suas paixões, às suas ideologias.
Então, eu não posso deixar o poder na mão do povo. Nesse sentido, Platão era antidemocrático. Platão defendia que somente os sábios, que sabiam, através da sapiência, da inteligência, da razão, tá, sabiam controlar os seus apetites, os seus desejos, somente os sábios seriam capazes de governar de fato uma polis. Nesse sentido, ele defende a sofocracia. Sofia, sabedoria, conhecimento. Cracia, kratos, governo ou poder. É o governo dos mais sábios, dos mais inteligentes. Nesse sentido, Platão defende uma polis governada pelos filósofos. Vamos lá, pessoal. Todo mundo entendeu a ideia de Platão sobre a política? Está tranquilo, professor. Tranquilo? Então vamos para Aristóteles. Aí, o que Aristóteles vai nos dizer? Que o ser humano é um animal político, tá? Ele vai nos dizer que o ser humano é um animal político. Como assim, professor? O ser humano nasceu para viver na polis, né? Nasceu para viver em sociedade. Então, segundo, né? E é uma frase dele mesmo, de Aristóteles, né? O ser humano é um animal político, ou seja, nasceu para viver em sociedade. E a vida humana só é feliz com a vida em sociedade, né? Então, a vida humana só há felicidade na vida em sociedade. Só há felicidade na vida em sociedade. Portanto, para Platão e também para Aristóteles, né, existe uma clara relação entre a ética e a política. Os valores que, digamos assim, devem guiar a vida de um bom político são os mesmos que guiam a sociedade. E aí não existe separação, por exemplo, entre o público e o privado. Público e privado é uma coisa só na visão da antiguidade. E aí a gente chegou na Idade Média. Tá? A gente vai para a Idade Média. Quando a gente chega na Idade Média, a gente encontra duas importantes correntes filosóficas, a patrística e a escolástica, Idade Média. As duas importantes escolas de pensamento da antiguidade, da Idade Média, perdão. E aí, o que a patrística e a escolástica vão dizer sobre política e sobre poder? Ela vai dizer que o bom político é um bom cristão. O bom político é um bom cristão. Ou seja, o que a patrística e a escolástica estão fazendo? Está atrelando a política aos valores do cristianismo. Então, existe, portanto, uma intensa relação entre a moral cristã e a política. Existe uma relação entre a moral cristã e a política. Então, o bom governante tem que ser um bom cristão. Ele tem que ser a imagem, o espelho de Cristo. O bom político, né? O governante deve ser um espelho de Cristo. Ou seja, deve comungar valores como honestidade, justiça, né? Mansidão, olha que legal isso aí. Lealdade, olha que legal. Fidelidade, né? Piedade, né? Olha que legal isso aí. Ele não deve, por exemplo, defender tortura, violência, não deve, por exemplo, liberalizar armas. Um bom cristão, um bom político e cristão, né? Ele deve preservar a vida acima de tudo, né? Ele deve preservar, né? Deve lembrar que Cristo sofreu e foi torturado na cruz e deve condenar veementemente toda e qualquer forma de tortura, violência, ditaduras, etc., né? Então, o bom político também é um bom cristão. Olha que legal isso. Professor, então esses caras aí que andam aí com esse discurso molinho, né? Esse discurso de que, né, Deus, pátria e família, eles não estão exercendo muito bem, ou não entenderam muito bem a lógica, exatamente, não entenderam, talvez, eu vou preferir falar que não entenderam muito bem a lógica do bom político ser um bom cristão, né? Também destaque, né, para os utopistas, autores como Tomás de Campanella, com a obra Cidade do Sol, Francis Bacon, com Nova Atlântida, Thomas More, com Utopia, são autores importantes que vão ser chamados, né, de utopistas. Os utopistas estarão na transição da Idade Média para a Idade Moderna. A gente vem aqui na Idade Moderna.
moderna, e esses utopistas serão responsáveis pela construção de uma sociedade idealizada. Tá? Então, eles idealizaram sociedades e formas de poder e política. Eles idealizaram. Idealizaram no sentido de que construíram sociedades ideais. Sociedades livres dos males do mundo e dos homens. Então, eles construíram ideias, criaram, imaginaram sociedades livres dos males do mundo e dos homens. Olha que massa isso, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os utopistas já, e como que eles pensavam, né, a política. E finalmente veio Maquiavel, ainda na modernidade. Maquiavel é um florentino, lá do final do século XV, início do século XVI. Maquiavel ele vai inaugurar a política moderna, e ele é o cara que é uma referência, como sabemos hoje, né, no campo das ciências políticas. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu a concepção de política em cada um desses períodos? Dúvidas? Perguntas? Professor, eu ainda estou com um pouquinho de dúvida sobre a questão do utopista, idealizar a sociedade em forma de poder e política. Isso, perfeito. Eu vou entrar nos utopistas agora. Eu vou falar sobre Tomás de Campanella, vou falar sobre Francis Bacon, vou falar sobre Thomas More, e você vai entender melhor. Porque é a partir dos utopistas que a gente faz o gancho para Maquiavel. Porque a gente viu Platão, Aristóteles, a gente já viu a patrística escolástica, faltou os utopistas, né? Mas a gente vai falar deles agora, beleza? Tranquilos, meninos? Ok. Ok? Então, quando a gente analisa, por exemplo, essa visão, a concepção de política em uma perspectiva mais geral, né, nós temos basicamente 3 perspectivas, ou, digamos assim, características que podemos dar à política. A perspectiva justnaturalista, a perspectiva religiosa e a perspectiva racional. A justnaturalista parte do princípio de que o poder emana da natureza. Então, o cara governa e exerce o poder porque foi dado a ele pela natureza. Quase como ele nasceu com o poder. A justificativa religiosa, o poder emana de Deus. O rei reina porque é da vontade de Deus. Essa é a perspectiva religiosa. Já a perspectiva racional, ela parte do princípio de que o poder emana da capacidade racional do homem. Então, são 3 diferentes perspectivas ou características dessa concepção de poder política. Vamos por partes. O que defende, professor, o justnaturalismo? Deixa eu pegar aqui um. O que defende o justnaturalismo? Que o poder emana da natureza. O poder emana da natureza. E faz parte da natureza humana viver em sociedade. Então, para eles, é da natureza humana, humana viver em sociedade. Professor, a gente já viu isso, Aristóteles, Platão, exatamente. A concepção justnaturalista está nos filósofos da antiguidade. Tá? E aí eles defendem também que o ser humano é um animal político, zoopoliticon, tá? Um animal político, animal político, político, né? E o bom político é um bom cidadão. É um bom político é um bom cidadão. Então, basicamente, lá na antiguidade, Grécia, Roma, o que vigorou foi a perspectiva, o que reinou foi essa perspectiva justnaturalista. Como se todo ser humano fosse determinado pela natureza, que o poder emana, inclusive, da natureza, que viver em sociedade já estava pré-determinado. Já a concepção religiosa, deixa eu voltar aqui, alguém tentando entrar, já a concepção religiosa, ela parte do princípio de que o poder, ele emana de Deus. O poder, ele é dado por Deus. Então, o rei reina porque é da vontade de Deus. Então, essa é a ideia central, né? O rei reina porque é da vontade de Deus. Essa é a ideia central dessa concepção aí dessa concepção religiosa
de poder e governo e política, tudo bem? Continuando aqui, então, só um pouquinho, pessoal, deixa eu só consertar isso aqui. Ok. Bom, e caboídos não. As bases que sustentam um bom político no governo, no poder, são bases externas e anterior ao homem, ou seja, é Deus. É Deus que deu àquele homem o poder de governar. Então, as bases da política são externas ao homem. Especificamente, é Deus. Ok? E essa concepção de política, professor, já entendi. Né? Essa concepção de política foi a concepção de política que vigorou na Idade Média, na patrística e na escolástica, exatamente. Tudo bem? E o bom político sempre é um bom cristão. Bom político deve ser um bom cristão. Ok? Então, um bom político deve ser um bom cristão. Partindo desse pressuposto, a gente está entendendo as perspectivas de política justnaturalista e religiosa de acordo com seus respectivos momentos. E, finalmente, chegamos à racional, em que o poder ele vai emanar da capacidade humana, capacidade racional humana. O poder vai emanar da capacidade racional humana. Então, o poder emana da capacidade racional humana. É daí que vem o poder. Então, existe uma espécie de uma racionalidade superior, e que esse homem é detentor dessa racionalidade e que faz dele um bom governante. Então, prega-se uma existência de uma racionalidade superior que governa o mundo. E as decisões políticas, portanto, elas devem ser decisões sempre racionais. Decisões políticas elas devem ser racionais. Ok? E o bom político é aquele que age de maneira racional, sempre. O bom político age de maneira racional. Ah, professor, isso aí então é Maquiavel, exatamente, é Maquiavel purinho. Maquiavel está aqui nessa concepção racional de política, tudo bem? E existem alguns pontos em comuns entre as três, né? Como, por exemplo, professor, vamos trabalhar esses pontos em comuns aqui. O primeiro ponto em comum que eu quero destacar para vocês é que o fundamento da vida social ela encontra-se fora da vida política. Todo fundamento da vida social tem fundamento da vida social, encontra-se fora da vida política. Como assim, professor? A justnaturalista, o fundamento está na natureza. A religiosa está em Deus. E a racional está na razão humana. Ou seja, está fora da vida política. Nós trazemos a razão, nós trazemos Deus, nós trazemos a natureza para dentro do governo, para dentro da política, né? Então, as comunidades, elas devem, digamos assim, ser unidas e indivisíveis. Todas elas defendem essa ideia. A justnaturalista, a religiosa e a racional defende que a sociedade, as comunidades, né, a sociedade, ela deve ser unida e indivisível. Ok? Porque a união faz açúcar, professor, porque a união faz com que essa sociedade seja capaz de vencer os dilemas da vida, né? E os conflitos devem ser evitados a todo custo. Os conflitos devem ser evitados. Mas, se tiver conflito, tem que enfrentar. Não tem como, né? E aí o bom político deve encarnar todas as virtudes necessárias ao bom exercício do poder. Ok? Então, são esses 4 pontos que são comuns a essas 3 concepções, perspectivas, características de política. Vamos lá, pessoal. Perguntas, dúvidas?
Professor, você pode me falar de novo sobre o justnaturalismo? Porque eu não consegui entender. Vamos lá. O justnaturalismo, ele é uma perspectiva, uma característica de uma concepção política. Ela está lá em Platão e também está em Aristóteles. Na visão do justnaturalista, o poder ele não vem de Deus e nem vem da razão humana, ele é dado pela natureza. O indivíduo já nasceu com o poder, já nasceu porque ele herdou o poder e foi dado a ele pela natureza. Então, pessoas com dons, por exemplo, capacidade de boa oratória, inteligência, astúcia, essas pessoas receberam da natureza, na natureza daquela pessoa ser capaz de liderar. Nem todos são capazes de governar, nem todos são capazes de liderar. O próprio Maquiavel diz isso. Maquiavel vai nos dizer, nem todo ser humano ele nasceu para governar, para ser um príncipe. Porque há pessoas que nasceram para obedecer e pessoas que nasceram para dar ordens. E aí, nessa ideia de Maquiavel, ele bebe um pouquinho no justnaturalista, como se eu e vocês fôssemos determinados pela nossa natureza. Então, alguns têm a capacidade de liderança. E aí eu posso perguntar, mas professor, não é possível aprender, será, liderar? Será que é possível a gente aprender a liderar? Existem bons livros por aí, né? 10 maneiras de ser um grande líder, 5 formas de ser um excepcional líder, né? Seja o líder que a sua empresa precisa. Um monte de livros por aí ensinando a como liderar, como ser um grande governante. Você pode, inclusive, fazer um curso de ciências políticas para ser um bom cientista político, né? Ou seja, é possível aprender? É, com certeza é. É possível aprender a ser um bom governante, com certeza, né? Tudo bem? Entendeu? Entendi, obrigada. Nada? Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Perguntas? Qual que era a frase de Maquiavel mesmo? A frase de Maquiavel? Política. Então, tem uma frase que é atribuída a ele, mas não é dele, tá? Os fins justificam os meios, mas não é dele não, tá, gente? Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa frase, se der tempo hoje ainda. Mas essa frase não é dele, ele não disse, não escreveu essa frase em lugar nenhum. A galera, a internet, que põe essa frase na boca dele, mas ele não disse essa frase. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Dúvidas? O que fala que é o animal que é oxigenado? O ser humano já é o animal político, uma coisa assim, é de quem? Aristóteles. Ah, tá. Tranquilos? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Beleza? Por que essas concepções, essas perspectivas são importantes para mim, professor? Porque, cara, se caiu algum tema sobre política na sua redação, isso aqui cai como uma pérola para você dissertar sobre, né? Se cai alguma questão envolvendo vida em sociedade, isso aqui cai como uma pérola para você que quer desenvolver uma boa redação. E, é claro, é um tema corrente nas provas de filosofia do Enem, tá? Então, o rei reina... Opa, tem 2 reinos aqui, ó. Beleza. Continuando então, pessoal. E aí a gente vai para os utopistas, que era a dúvida da nossa colega. A gente vai fechar provavelmente nossas aulas agora falando sobre os utopistas, né? Então, dentro da concepção tradicional de política, né, encontramos os utopistas, como Thomas More, Francis Bacon, também conhecido para os íntimos como Francisco Toicinho, né? Tomás de Campanella, são os 3 principais. Existem outros, mas esses são os 3 principais, mais cobrados, inclusive. Tá? O que esses caras fizeram? Eles idealizaram sociedades perfeitas, livres dos males do mundo e dos homens. Eles criaram, usando a imaginação, ideias de poder, política, sociedade, humanidade extremamente perfeitas e idealizadas. Por exemplo, o Thomas More, que nasceu em Londres, na Inglaterra, em 1478. Ele que foi o discípulo de Erasmo de Roterdã, que nós vimos. O que Erasmo de Roterdã fez? O professor elogia a loucura, né? Ele que é um autor lá do humanismo renascentista. Tá? O Thomas More, ele, por se recusar a jurar a religião de Henrique VIII, ele acabou sendo condenado à morte, para vocês terem uma ideia. Ele foi condenado à morte por recusar a jurar a religião de Henrique VIII. Ou seja, naquele contexto histórico da Inglaterra, vivendo as reformas protestantes, a exemplo do anglicanismo, o Thomas More negou jurar o anglicanismo, e ele acabou morrendo por negar o anglicanismo. Né? E sua obra mais importante, publicada em 1516, é a obra Utopia. Né? Deixa eu voltar aqui, tem alguém tentando entrar.
a obra Utopia, de Thomas Moros, é a obra mais relevante do pensamento, digamos assim, utópico. Né? A própria palavra utopia, inclusive, vai dar nome a essa vertente de pensadores. De onde veio essa palavra, professor? A palavra utopia foi criada por Thomas Moros. Ela usa do latim ou, que significa não, e topos, que significa lugar. Resumidamente, basicamente, lugar que não existe. Lugar que não existe em lugar nenhum. E na sociologia, o termo utopia é um sonho impossível, algo impossível de ser realizado. E o que o Thomas Moros fez? Profundamente inspirado em Platão e em sua visão do otimista sobre o homem, né? O Thomas Moros, ele conta a aventura de Rafael e Trodeu. Eu vou dar spoiler, tá? Depois você baixa o livro, tem na internet, gratuito. É só digitar lá, Utopia de Thomas Moros, PDF, que você encontra esse livro, tá? O Thomas Moros, ele narra as aventuras de Rafael e Trodeu, que, né, é também o narrador do livro, né? Na viagem de Américo Vespúcio. Vocês sabem, quando Cristóvão Colombo, né, chegou na ilha de Guanahani, atual ilha do Haiti, né, San Salvador, na época chamada, ele não sabia que tinha chegado à América. Foi bem depois de Cristóvão Colombo que Américo Vespúcio fez uma navegação de cabotagem e chegou à conclusão de que aquilo era um novo continente, não eram as Índias. Né? E daí que o nosso continente é batizado de América, em homenagem a Américo Vespúcio. Então, é claro, é uma imaginação, é um romance em que Rafael e Trodeu, a bordo dos navios de Américo Vespúcio, eles encontram uma ilha. A ilha de Utopia. Utopia é o nome dado à ilha. E essa ilha, todos os habitantes viviam em perfeita paz e harmonia, não havia desigualdade, todos eram absolutamente iguais, não havia dinheiro, não havia propriedade privada, não havia status social, não havia intrigas, egoísmo. Era uma sociedade, gente, perfeita, era uma sociedade idealizada. E o Thomas More nos ensina, para que tal sociedade seja possível, o que é preciso? Que os seres humanos obedeçam à razão e às leis da natureza. Opa, peraí, professor, aqui, ó. A razão e as leis da natureza. Os utopistas misturando as coisas, ó. Concepção racional e concepção justnaturalista, ok? Então, os utopistas começaram a fazer uma misturança, tá? Para tentar justificar essa ideia de idealizada de poder e governo, né? E a pergunta que podemos fazer é: será mesmo que uma sociedade guiada exclusivamente por homens racionais levaria a humanidade a uma condição melhor? Será mesmo que uma sociedade guiada pura e exclusivamente por homens racionais, sem sentimentos, sem apegos religiosos, ateus, portanto, já que são racionais, será mesmo que esses homens seriam capazes de guiar a sociedade para algo melhor? Essa é a dúvida que podemos fazer sobre a obra de Thomas More. Então, o que Thomas More fez? Idealizou uma ilha, uma sociedade perfeita, onde não havia desigualdade social, não havia propriedade privada, não havia status social, todo mundo vivia bem, feliz, fazendo o que amava, o que gostava. Olha que lindo, professor. Repito, uma utopia, uma idealização. É algo que surgiu na ideia, é perfeito, mas impossível de se realizar. Tudo bem, Thomas More? Pergunta, pessoal. Dúvidas? Essa ilha existiu mesmo? Não, é só imaginação. Tudo bem? É só um romance, tá? Quem dera, né? Provavelmente, se essa ilha existisse, hoje ela já teria sido corrompida pelos homens que correriam para lá, né? Tudo bem, pessoal? Podemos continuar, então? E aí vamos para o professor. Pode falar. Uhum. Por algum motivo, você falando sobre essa ilha e tal, tipo, das leis da natureza, enfim, as coisas lá, tipo, de viver por assim dizer, em completa harmonia, né? Eu lembrei dos indígenas, tipo, porque eles vivem tranquilamente lá no canto deles, tipo, vivem lá, não precisam dessa coisa de ficar comprando, tem as próprias coisas deles lá, e eu, sem querer, assim, por algum motivo, eu lembrei, tipo, quando você estava contando sobre essa ilha de utopia. Aí a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: será mesmo que os índios vivem nessa harmonia toda que a gente ouviu dos românticos?
quando houve toda essa visão indianista, romantizada sobre os índios, principalmente, né? Principalmente a visão do bom selvagem, né? Será mesmo que as tribos indígenas vivem em harmonia entre si? Vivem em perfeita cooperação? Ou será que entre as próprias tribos indígenas existe hierarquia social? Existe o cacique, o pajé e os caçadores e coletores, os guerreiros da tribo, as mulheres que obedecem? Será que essas tribos não estariam constantemente em guerras entre si por território, guerreavam, conflitavam, faziam as alianças? Porque mesmo essa ideia aí também pode ser digamos assim, contraposta, tá? Pode ser debatida, entende? Sim, sim. Mas professor, tipo assim, falando desse assunto, no olhar do europeu, quando eles viram os indígenas, eles tiveram esse olhar de que era perfeita a sociedade? O europeu teve esse olhar sobre os índios? O europeu não, mas os intelectuais europeus sim. O europeu como um todo não. O que o intelectual europeu fez? Ele criou a concepção do bom selvagem. O que é o bom selvagem? Aquele índio lindo, maravilhoso, que vive na floresta em perfeita harmonia com a natureza e com seus iguais. E isso é uma construção da cultura. É uma construção, na verdade, da literatura. E existe, inclusive, a ideia do bom selvagem. Que depois, esse menino Jean-Jacques Rousseau vai resgatar ao dizer que o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe. Né? Tudo bem? Mas a gente vai falar de Rousseau na nossa aula de iluminismo, né? Beleza, pessoal? Perguntas? E aí a gente vai para Francis Bacon, que eu gosto de chamar de Francisco Toicinho, né? Não foi ele que inventou o bacon, tá? Foi uma pessoa da família dele, também Francis, que inventou bacon, mas isso no século, se eu não me engano, 17, algo assim. E ficou o nome naquele, né? Porque bacon, você sabe que é vida, né? É a parte do porco que é maravilhosamente deliciosa em qualquer lanche, qualquer hambúrguer, né? Então, Francis Bacon escreveu Nova Atlântida. Francis Bacon nasceu em York House, na Inglaterra, por volta de 1561. Ele é um dos mais importantes pensadores do século XVII, para vocês terem uma ideia, tanto pela defesa do empirismo, que ele vai defender o método empírico, a gente vai voltar a falar dele lá no iluminismo, tá? Ele era um empirista, um defensor da análise e observação para se chegar à verdade. E a sua obra, para nós, no campo da utopia mais importante, é a Nova Atlântida, publicada lá por volta de 1624. Nova Atlântica, vocês sabem, é Vila Velha, né? Vila Velha, não sei se vocês sabem, mas quando chove, vira Atlântica, a cidade perdida, né? Ele, na verdade, está fazendo uma referência à mitológica cidade atlântica, a mítica cidade atlântica que foi inundada e etc. Né? Enfim, se essa cidade existiu ou não, até hoje é uma incógnita. Até hoje, os historiadores buscam, arqueólogos também buscam responder se a Atlântica existiu ou não. Né? E o que seria a Nova Atlântica? Seria uma nova cidade, como a Atlântica foi. Tá? E para muitos estudiosos, ao mesmo tempo, essa obra é ao mesmo tempo uma fábula, é uma obra filosófica e é um texto religioso. Ele mistura as coisas. Ele consegue misturar justnaturalismo, religiosidade e racionalismo em uma mesma obra. Francis Bacon. Né? Nessa obra, ele descreve uma cidade ideal, guiada principalmente pelo conhecimento científico. Por isso que o Francis Bacon é o pai da ciência moderna. Então, o que guiava as decisões dos homens nessa sociedade? A ciência. É uma sociedade regida pela chamada Casa de Salomão, que lá na Bíblia, vocês sabem, né, no Torá e na Bíblia, é o rei mais sábio do povo hebreu, ele que é o filho de Davi. O Salomão tem uma historinha muito curiosa dele na Bíblia, quando duas mães levam para ele um problema, o rei Salomão, uma mãe diz que é mãe daquele menino e a outra mãe diz que não, eu sou a mãe. E aí, eles ficam disputando a criança. Aí o rei Salomão, sábio que era, mandou chamar os soldados e cortasse a criança no meio para que dividisse a criança entre as duas mães. E aí, imediatamente, uma das mães disse, não, tudo bem, eu prefiro meu filho vivo e que fique com ela. E aí, o rei Salomão descobriu quem era a mãe. O verdadeiro amor de mãe preserva a vida do filho, mesmo com ele longe. Olha que coisa barata isso, né? E o rei Salomão foi tido como o rei mais sábio de todos. Então, quem governaria essa cidade era a Casa de Salomão, onde se reuniam todos os pensadores e principalmente os cientistas da cidade. Justamente
para tomar as decisões políticas pela cidade, a Nova Atlântida, onde não haveria ali políticos, não há políticos ali. O que há ali são cientistas que vão tomar as decisões com base na ciência para governar. E aí o Bacon parte da crença de que, né, na ciência, como a única ferramenta capaz de, digamos assim, nos livrar dos nossos dores, dos nossos sofrimentos, livrar o homem do fardo de ter que trabalhar, por exemplo, né? E depois nós sabemos que o positivismo kantiano, de Auguste Comte, vai beber na fonte de Francis Bacon e vai defender a razão, a ciência, a tecnologia como forma de levar a humanidade ao progresso, né? E a famosa frase de Bacon, conhecimento é poder, sintetiza a ideia que ele dá à educação, a importância que ele dá à educação. Porque se você instrui o indivíduo, educa o indivíduo, você não dá a ele apenas instrução, educação, você dá a ele também poder para mudar a sua realidade. É o que exatamente nesse exato momento vocês aí do outro lado da telinha estão buscando. Estão buscando conhecimento, porque conhecimento é poder. E vocês com conhecimento nas mãos, podem mudar a realidade social de vocês. E eu acredito demais no poder transformador da educação. Eu acredito demais que conhecimento é poder, tá? Tanto para o bem quanto para o mal, ok? Tanto para o bem quanto para o mal, o conhecimento é poder. Então, o Bacon destaca a importância, por exemplo, do cristianismo, como uma espécie de um elemento que une, traz coesão à sociedade, e que pode fazer com que a sociedade seja levada ao progresso. Peraí, professor, o cara defende a ciência, defende a razão, o cara defende o cristianismo? Exatamente. Segundo o Francis Bacon, somente a ciência não seria capaz de unir a humanidade. Precisam de valores comuns que só podem ser compartilhados pelo cristianismo. Então, o cristianismo teria um papel decisivo, unir os indivíduos. E aí, como que seria essa sociedade? Pensadores e cientistas no topo, trabalhadores na base. E quem ditaria quem era pensador, quem era cientista, quem era trabalhador? Seu esforço. Esforce-se. E aí você vai dizer quem você é. Se não esforçar, você vai ser trabalhador. Se você esforçar, vai ser um pensador, um cientista. Olha que barata essa ideia. O que é isso, professor? Mais uma vez, uma sociedade idealizada. Vamos lá, pessoal, dúvidas? Todo mundo entendeu Francis Bacon e a obra Nova Atlântida? Também tem disponível na internet, tá, gente? Essa obra, só buscar Nova Atlântica, Francis Bacon, PDF, que você vai encontrar ela aos montes. Ele encaixa religião quando fala da casa de Salomão, professor? Ele encaixa a religião quando ele destaca a importância do cristianismo para que os valores do cristianismo sejam capazes de unir todo mundo. Entende? É aí que ele destaca a religião. Tudo bem? Perguntas, pessoal? Dúvidas? Professor, o que seria a Casa de Salomão, então, que eu me perdi um pouquinho? A Casa de Salomão seria uma espécie de uma instituição onde somente os sábios e os cientistas se reuniam para tomar as decisões. A Casa de Salomão seria uma espécie de Câmara dos Deputados, Câmara do Senado, mais ou menos assim. E por que ela é chamada de Casa de Salomão? Em homenagem a Salomão, o mais sábio de todos os reis do povo hebreu, né? E aí, ali, dentro dessa Casa de Salomão, só os homens mais sábios, os cientistas, tomariam decisões científicas para governar essa cidade, né? Aí a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: será que, se governantes seguirem pura e simplesmente a ciência, eles terão êxito? Nós levaríamos... A nossa sociedade se tornaria uma sociedade melhor, levando em consideração somente leis científicas, fontes científicas? Essa é outra pergunta que a gente pode fazer, né? Mais uma vez, uma utopia, né? Tudo bem, pessoal? E o justanaturalismo, justaposição, ele encaixa onde? Não entendi a pergunta, perdão. Sobre O justnaturalismo? Assim, como que ele se encaixa aqui, né? Quando ele diz o seguinte, que nem todos estão preparados ou podem ser cientistas. Nem todos estão preparados ou podem ser cientistas. Depende do seu esforço? Depende. Mas algumas pessoas simplesmente serão trabalhadores e ponto final. Aí implica o quê? A natureza determina o indivíduo, né? Tudo bem, pessoal? Podemos continuar? E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, o último utopista, que aí semana que vem a gente entra em Maquiavel, e aí Maquiavel é pauleira, tá? Inclusive, de antemão, eu vou sortear na aula que vem um livro O Príncipe de Maquiavel, tá? Eu vou sortear o livro O Príncipe de
de Maquiavel para um de vocês, mas tem que assistir a aula na semana que vem, tem que estar online até o último minuto da aula. Eu vou sortear semana que vem, beleza? Então, o que Tomás de Campanella nos ensina? Tomás de Campanella nasceu em Calabria, na verdade, na Itália, por volta de 1568. Ele foi um frade dominicano, ou seja, ele foi um membro da igreja, que acabou preso por volta de 1599 pelas suas crenças. Passou 27 anos trancafiado em uma masmorra, quase morreu. Foi torturado pela Inquisição por 4 vezes, e na última, inclusive, foi condenado à morte. Só que ele fingiu de doido, ele fingiu de louco e se salvou. Chegou a comer bosta para se salvar, para vocês terem uma ideia. Para as pessoas acreditarem que ele estava louco. E aí libertaram ele. E sua obra mais importante desse louco, né, é A Cidade do Sol. O cara comeu bosta, né, 1602. E aí nessa obra, publicada em 1602, o Tomás de Campanella, ele apresenta uma ideia de uma sociedade ideal, idealizada, perfeita, livre de todos os males, com o uso da magia e da astrologia. E você pode falar, pronto, professor, parou. Né? Magia e astrologia é bem Olavo de Carvalho, né? Bem Olavo de Carvalho, né? Que vocês sabem, Olavo de Carvalho não é filósofo, ele é astrólogo, né? Mas, enfim, né? Essa visão de Tomás de Campanella trata-se de um estado perfeito, governado por sacerdotes, o chamado Rom, que é também conhecido em algumas traduções como metafísico, ou Sol. Então, esse seria o sacerdote que governaria essa cidade. E esse monarca seria auxiliado por Pom, Sim e Mor, que são, respectivamente, a potência, Pom, a sapiência, Sim, e o amor, Mor. Então, olha como ele mistura a razão, a natureza e emoção em um mesmo governo. Um governo que pode ser guiado pela razão, pela emoção e pela natureza. Olha que coisa interessante isso. Pom é a potência, você já nasce com ela. Sim é a sapiência, você desenvolve a inteligência, a razão. E Mor é o amor, né? A capacidade de amar. Então, a razão seria a base fio-condutora da organização das pessoas nessa cidade. E prevalecia, segundo o Tomás de Campanella, a crença de que a propriedade privada criaria o egoísmo entre os homens. Professor, depois Marx vai beber nessa fonte, exatamente, depois do marxismo vai beber nessa ideia de que a propriedade privada é a origem dos nossos males. E o Rousseau também, né? Então, todos tinham trabalho, ninguém era desempregado, e as pessoas trabalhavam não por dinheiro, longe disso. Nessa cidade, na Cidade do Sol, as pessoas trabalhavam naquilo que amavam, e faziam o que amavam, faziam bem, e se faziam bem, amando o que faziam, automaticamente não queriam receber nada em troca. Olha que massa isso. Peraí, professor, as pessoas não recebiam salário? Não, elas trabalhavam para o bem da sociedade, para o bem da cidade. E já que trabalhavam naquilo que amavam fazer, porque o que acontece muito hoje, gente? Eu vejo isso muito nas turmas de pré-vestibular que eu dou aula. O aluno vai fazer um curso de medicina. Aí eu pergunto a ele, mas você gosta de medicina? Professor, dá dinheiro, né? A pessoa faz medicina porque dá dinheiro. Professor, médico é status social, porque é status social. Nossa, professor, meu pai é médico, minha mãe é médico, aí você vai ser médico. Professor, fazer medicina também, né? Então faz medicina também. Então a pessoa faz medicina não porque ama medicina, ou porque é o dom dela, ou porque ela gosta da área de medicina. São poucos que fazem medicina porque amam a medicina, mas fazem medicina porque ou dá dinheiro, ou dá status social, porque o pai e a mãe estão obrigando, ou porque o pai e a mãe também é médico. Então eu sempre digo para esses alunos, né, gente, muito antes de ser um médico, né, muito antes do jaleco estetoscópio, seja um ser humano, porque a profissão da medicina é uma profissão tão nobre quanto um professor, por exemplo. Talvez as 3 profissões que eu mais respeite, né? Bombeiro, professor e médico, que lidam com a vida. O tempo todo eles estão lidando com a vida. Então, nesse sentido, né, o que essa obra nos ensina? Que se você for buscar e trabalhar naquilo que você ama fazer, professor, mas o que eu amo fazer não dá dinheiro. Se você faz bem e faz o que você ama, você será o melhor. E se você será o melhor, você não vai ficar desempregado. Talvez não vai ficar rico. Tá? Talvez você não vai ficar rico. Mas você vai fazer aquilo que ama, vai ser feliz. E, consequentemente, sendo feliz, o seu trabalho vai ser recompensado com o banco. Sendo bem feito, será recompensado com dinheiro, por exemplo, se é aquilo que você busca. Né? Então, eu sempre digo para o meu aluno, olha, independente, faça aquilo que você ama, aquilo que você gosta e quer necessariamente, né,
e que vai gostar de fazer pelo resto da sua vida. Deve ser horrível você escolher uma profissão só porque dá dinheiro. Aí você passa o resto da sua vida fazendo aquilo que você não ama, aquilo que você não gosta. Deve ser o ó do borogodó, né? E o Tomás de Campanella, ele prega essa sociedade. Uma sociedade que cultiva virtudes e combate os vícios. Uma sociedade onde todos vivem felizes, em harmonia, fazendo aquilo que amam. Olha que lindo isso. Beleza, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Professor, mas o que seria esses vícios? Vícios? Não, a inveja, né? A ganância, o ódio, né? A vingança. São vícios nossos, seres humanos, né? Gananciosos, egoístas, né? São vícios, né? Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Todo mundo entendeu os utopistas? Entenderam por que eles são utopistas? Não existe em lugar nenhum a Cidade do Sol, a Nova Atlântica e nem mesmo a Ilha de Utopia. É apenas utopia, ou não utopista, topos lugar. Lugar que não existe, a não ser nas ideias desses caras aí. Ou seja, eles idealizaram sociedades perfeitas. Entende? Tudo bem, pessoal? Ô, professor, mas eles idealizaram todas essas cidades, esse modo de vivência, buscando trazer para a realidade ou foi só por ideia mesmo? Isso, o objetivo deles era trazer para a realidade. O Thomas Moros acreditava fielmente que uma sociedade guiada pelas razões e pelas leis da natureza seria uma sociedade perfeita. Então, quer construir uma sociedade perfeita? Siga a razão e as leis da natureza. O Francis Bacon mesmo acreditava que se a gente seguisse a ciência, ela levaria a humanidade ao progresso. O Tomás de Campanella acreditava que se seguíssemos a magia e a astrologia, nós levaríamos a sociedade a uma sociedade melhor, a um mundo melhor, né? Ou seja, eles idealizaram sociedades perfeitas. Por isso são utopistas, né? Nossa, o Tomás de Campanella, ele viajou legal. Ele criou uma idealização tipo, foi longe. Comeu bosta, né? Então, esperar de um cara comer bosta, né? Para se fingir de louco, né? Enfim. Tudo bem, pessoal? Dúvida? Tranquilo? Caraca, magia, astrologia. Astrologia, exatamente. É verdade. Que coisa louca, né? Beleza, pessoal. Deixa eu fechar aqui o PowerPoint. Bom, meninas, então a gente fecha por aqui a nossa aula de hoje. Semana que vem a gente continua com sangue no olho, faca no dente, tá? Não desanime, muito pelo contrário. Foco aí, a gente está quase na nossa reta final. Se vocês chegaram até aqui, vieram muito longe. Quantos de vocês poderiam estar aqui e desistiram? Mas vocês estão aqui, guerreiros demais. Então não desistam. Sangue no olho, faca no dente, que a vitória é certa, galera. Tudo bem? Meninos, um abraço, bom descanso para vocês. Pode falar? E esse sorteio aí do livro? Não. O sorteio vai ser na aula da semana que vem de filosofia, que eu vou falar sobre o Maquiavel. Aí eu vou sortear o livro O Príncipe, o livro físico mesmo, livro físico. Aí a gente vê da maneira como eu faço para entregar, ou se eu mando por e-mail, ó. Se eu mando por correios para vocês, vocês passam o endereço. Mas como é que vai fazer o sorteio? Vou fazer uma pergunta. Aquele que responder correto para mim, leva. Agora lascou. Vai ser assim, boa ideia. Eu vou dar a aula toda, e aí no final da aula eu vou fazer uma pergunta sobre a Maquiavel. Aquele que acertar a primeira pergunta, né, leva o livro. Né? Eu gostaria de presentear todos, né, com o livro, mas infelizmente não posso, né? Tudo bem, pessoal? Ai, meu Deus. Vai dar certo. É só estar presente e assistir a aula que Maquiavel não é difícil, não. Ele é moleza. Nossa, você estava dando a aula e quase entrando em Maquiavel e eu aqui copiando uma outra matéria de história, chegando em Maquiavel. Ó, legal. Beleza, pessoal? Então, bom descanso para vocês, boa noite, até semana que vem, tudo bem? Um abraço, gente. Tchau. Falou, professor. Valeu pela aula. Tchau. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.